Olá, você já sabe que hoje a gente vai conversar sobre conversas sedutoras. Essas conversas sedutoras lhe colocarão numa posição de iniciar uma jornada de compra com um potencial cliente e concluir essa jornada de compra, entendeu? De forma inteligente e efetiva. E essas conversas sedutoras iniciam-se com esses dois pontos que a gente vai abordar hoje sobre chefiar conversa e o tempo de resposta. E depois vai vir um novo vídeo próxima semana sobre isso para complementar como você vai ter conversas sedutoras com seus potenciais clientes. Então eu preciso que você tenha muita atenção no que a gente vai conversar aqui hoje, para que você não deixe o seu cliente sendo mal atendido, porque isso é o que mais tem acontecido e essa é uma bandeira que a Digitrack sempre vai levantar, porque é o cliente que ganha com uma conversa que seja efetiva, entendeu? E uma conversa que demonstre que sua empresa se preocupa com atender bem o seu cliente. Então preste bem atenção nessa parte de chefiar conversas, que é o primeiro ponto dessa nossa conversa. Então, basicamente é isso. Você precisa ser o chefe da conversa e conduzindo o seu cliente para uma jornada que vai fazer com que ele compre de você. E isso só vai ser possível se você chefiar. Por quê? Porque o que mais acontece é que as pessoas chegam no direct dos Instagrams e fazem perguntas sobre preço, qualquer coisa desse tipo, e você dá a resposta, dá o preço e tudo mais, e a pessoa some. Se você é empreendedor e está acompanhando isso dentro do seu Instagram, veja como é que você soluciona, entendeu? Porque se você dá a resposta e a pessoa some, isso mostra que aquele tipo de abordagem sua não é efetivo. Então, preste bem atenção nessa questão. Primeiro passo, chefie a conversa. Você faz as perguntas. Você é quem vai fazer as perguntas. E um ponto importante sobre isso é que se ele quem faz as perguntas a você e você só responde, ele pergunta, você responde, ele pergunta, você responde. Ele é quem está no comando da conversa. E se ele está no comando da conversa, é ele que vai definir se vai comprar ou não de você. E esse módulo, e é isso que a gente está conversando aqui, é sobre quem quer conduzir a pessoa até uma venda. E você já sabe, vender é quebrar objeções. E se você vai chefiando a conversa e fazendo as perguntas, é você quem vai conduzindo essa pessoa a comprar de ti alguma coisa. Quando ele fizer uma pergunta, você responda a pergunta, mas já deixe outra pergunta para que ele responda e aquela conversa continue. Até que você vai induzindo a pessoa a passar das próximas etapas de um funil de vendas. E se você nunca ouviu falar em funil de vendas, continue acompanhando o canal da agência Digitrack, que a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas é importante demais que você responda a pergunta e faça outra pergunta em seguida para que essa conversa seja chefiada por você. E assim você é quem vai definir quando essa conversa vai acabar, beleza? Então, algumas coisas são importantes também nesse processo. É que não seja uma prova do Enem. Ou seja, com aquele formalismo sistêmico, achando que a conversa precisa estar num âmbito formal para que você seja bem visto, bem aceito, entendeu? Não faça isso. E outra coisa, sem impessoalidade. Não seja genérico, entendeu? Isso é muito importante também, porque as pessoas são muito genéricas nas redes sociais. Mas muito mesmo, entendeu? Não busque ser genérico. E sobre essa parte do formalismo, essa questão de começar como, por exemplo, prezado cliente, esse tipo de coisa é desgraçadamente terrível, entendeu? Você tratar a pessoa como se ela fosse algo muito mesmo genérica. E o cliente não é genérico. Eu mesmo costumo dizer, quando você tem alguém no seu direct, você tem que interpretar aquilo ali como uma oportunidade de ouro para converter aquela pessoa em cliente. Então, esse passo é muito importante. Sem formalismo sistêmico, essa coisa do prezado cliente, essa coisa como as empresas costumam abordar, isso é terrível. Mas, claro, busque não errar no português. Por quê? Uma coisa é você ser genérico, entendeu? E vir com esse formalismo idiotado nas redes sociais. Outra coisa é você ficar errando o português o tempo todo, entendeu? Busque não errar, erre o mínimo possível, tá entendendo? Não use o gerúndio, né? Exemplo, em breve estaremos te contactando, esse tipo de coisa, tá entendendo? Busque evitar esse tipo de besteira que diferencia o cliente do business, tá entendendo? Querendo rebaixar o cliente a uma categoria abaixo de você mesmo. Busque colocar o cliente acima de você nesse atendimento através das redes sociais. Então essa parte é fundamental também. Você gosta de se sentir apenas mais um?
em qualquer tipo de relacionamento, eu tenho certeza que ninguém gosta, entendeu? Você chega na bichinha e aí dá em cima dela e ela te trata como mais um. Meu Deus, mais um cara que chega com as mesmas cantadas. Ninguém quer ser mais um, meu amigo, pelo amor de Deus. E quando você for fazer um atendimento no Instagram, lembre-se disso que eu te falei. Trate essa oportunidade como uma oportunidade de ouro para que aquela venda aconteça. Então, já vem o terceiro ponto. Construa relacionamentos. E para construir relacionamentos, você tem que ir se adaptando à maneira com que a pessoa conduz a conversa, tá entendendo? Seja simpático, leve, bem-humorado, procure falar na linguagem da pessoa. É importante demais que você fale na linguagem do seu seguidor. Bem, você vai pegar diversos tipos de pessoa no seu atendimento. Pessoas com baixo nível de complexidade, pessoas mais estudadas, entendeu? Que são mais resolvidas. E aí você vai começar a perceber que quanto melhor você se adapta ao tipo de linguagem que a pessoa se expressa, maior vai ser suas chances de converter essa venda. Então seja esperto nesse sentido. Busque perceber como aquela pessoa se expressa, como ela se relaciona contigo e construa esse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu atendia numa clínica pelo direct, aqui na Digitrack, a gente tem um plano que atende isso, atendimentos no direct, e aí esse cara estava procurando um tratamento ortopédico para o joelho. Uma dica é entrar no perfil da pessoa antes de iniciar a conversa, entendeu? Porque lá você pode extrair informações que são elementares para essa conversa. E aí eu vi que ele ele lutava taekwondo. E eu já comecei falando sobre taekwondo. E cara, você se machucou no taekwondo, não foi? Aí ele, foi mesmo e tal. Você entende o quanto isso o quanto isso valoriza esse relacionamento, cara? Você, ao invés de dar uma resposta genérica e idiotada, você entra no pessoal, entendeu? E traz aquela pessoa para perto. E foi de fato o que aconteceu com esse caso que eu te citei. Ele fechou o atendimento ortopédico e hoje é um cliente fidelizado dessa clínica. Então preste bem atenção nessas coisas. E aqui eu vou deixar 2 livros que são indicações para vocês. Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um livro muito bom sobre essa questão do relacionamento. Se você ler, você vai perceber que para suas vendas isso vai ser fundamental. E o outro é o livro negro do networking. Leia esses 2 livros e isso vai abrir sua mente em relação ao atendimento e o quanto isso influencia nas suas vendas. Beleza? É muito importante falar na linguagem do seu seguidor para que isso aconteça. E aí outro ponto a conversa precisa ser genuinamente interessada. Olha, eu tenho que dizer isso a você. Antes de querer mudar seus frutos, é necessário mudar as raízes. É necessário, não tem como você querer que de um pé de manga brote acerola, tá entendendo? É impossível. Então, antes de você querer fazer um tipo de atendimento no seu direct, antes de até de criar um perfil de rede social, é importante que você saiba que você vai estar diante do seu cliente no direct. E para que você fique bem posicionado diante dele no direct, você precisa saber que você não pode tratar ele como mais um. Então é por isso que é importante que a conversa seja realmente interessada de sua parte, para que você não cometa o erro de deixar a pessoa sendo mal atendida nunca. Outro ponto importante, finalize a conversa com a certeza de que o cliente sairá com a boa impressão de você. Isso é muito importante. Então, para que ele saia com uma boa impressão de você, é necessário que você gere valor para ele em algo. E muitas vezes você vai perceber que você não tem aquilo que o cliente está procurando. E mesmo que não tenha, busque ajudá-lo de alguma forma, cara. Busque fazer com que ele saia dessa conversa realmente com uma boa impressão do seu negócio, da sua empresa. Por quê, Tony? Por que isso é importante se ele não vai comprar de mim? É porque uma hora ou outra, cara, quando você constrói bons relacionamentos, mesmo que aquela pessoa não compre de você, você vai receber indicações dela. Porque a gente está ao lado de 300 milhões de empresas que atendem terrivelmente mal através das redes sociais. E se você se tocar para essa questão do atendimento e atender a pessoa, valorizando ela, tratando ela como uma oportunidade de ouro, entendeu? E com essas estratégias que eu estou te passando aqui, eu tenho certeza que você vai ser uma referência para o seu negócio e principalmente você vai ser a autoridade do seu segmento. É sobre você atender bem para se tornar a autoridade número 1 do seu negócio. É muito importante que você pense assim. Vamos para esse outro ponto muito importante também das conversas sedutoras.
E isso é importante ao extremo mesmo. Preciso que você se toque em relação a isso. Que é o tempo de resposta. As pessoas demoram muito para responder. E quando você demora muito para responder direct, isso acaba influenciando no seu resultado também. Então, o ideal é que seja o quanto antes melhor. Quanto antes você responder, melhor vai ser para o seu negócio. As pesquisas apontam que a pessoa fica mais ou menos 15 minutos aguardando a resposta. Se essa resposta não vier em 15 minutos, as suas possibilidades de fechar aquela venda já diminuem muito. Quando chega a 1 hora, a chance dela já ter ido buscar num concorrente o que está procurando no seu negócio já é enorme. E aí, cara, quando você deixa para responder 24 horas depois, o que vem é que aquela pessoa vai ter uma péssima imagem de você. Então é muito importante que, aliado a todas as outras coisas que eu falei sobre chefiar a conversa e etc., que você tenha em mente que você precisa ter agilidade, rapidez também. A gente vai falar ainda sobre 2 estratégias em relação às conversas sedutoras, que é sobre a estratégia de spin selling, que é baseado no livro que eu li, e que também, isso aqui é o principal, eu preciso demais que você assista a próxima aula sobre as conversas sedutoras, porque o spin selling é o principal sobre o que eu tenho para te ensinar sobre essas conversas que vão fazer você vender mais. E sobre também como você utilizar o WhatsApp Business para fechar negócios e para ter controle dos seus números. E esses 2 conteúdos serão disponibilizados na próxima aula que a gente vai ter sobre conversas sedutoras, que eu acredito que seja na próxima semana. Então preciso demais que você continue acompanhando o canal do Digitrack por mais pessoas que queiram atender bem os seus clientes. E se você tá aqui, não tem negócio, mas é consumidor, pega esse vídeo, cara, e espalhe por aí. Porque a minha missão é fazer com que a gente destrua negócios que se posicionam através das redes sociais, mas que não têm o mínimo zelo pelo consumidor. Deixa muito tempo sem resposta, às vezes nem responde. Eu mesmo já fiquei meses sem resposta sobre um produto que eu queria de determinada loja, cara. Meses. E eu quero destruir isso, entendeu? E ao invés de ficar só denunciando esse tipo de coisa, eu vou mostrar como fazer. Então pega esse vídeo, mande para as pessoas, poste nas suas redes sociais para que a gente possa melhorar esse atendimento e dar mais resultado às pessoas, dando resultado não somente às empresas, mas também aos consumidores que precisam ser bem atendidos. Então, próxima aula a gente vai falar sobre a estratégia de spin selling e como atender bem no WhatsApp para gerar vendas para o seu negócio. Então, não perca a próxima aula.